Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Beleza? Estamos na nossa sétima aula de arte após a nossa AC1 nos preparando para a AC2 esse primeiro bimestre. Então eu espero que vocês estudem, se dediquem. Obrigado primeiramente por realizar as avaliações, certo? Eu espero que vocês tenham feito uma avaliação muito boa, muito tranquila e que tudo que seja anotado lá vocês estejam cientes das respostas de vocês. Então, sem mais demoras, vamos iniciar transmitindo aqui para vocês. O nosso conteúdo é o intérprete na dança contemporânea. E para começarmos, a gente tem que entender o que é o intérprete criador. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que é o intérprete, né? Então, vamos lá. Galera, o intérprete, certo? Ele é referente. Ele surgiu, essa ideia, pronto, vamos começar. O intérprete criador, ele surgiu na arte contemporânea, certo? Que seja, a arte contemporânea ela é aquela arte que ela não está ligada nem presa a códigos passo a passo, a estruturas e técnicas específicas, né? Então a dança contemporânea, na arte contemporânea, ela não se enquadra nessas técnicas, nem nesse passo a passo, nem nessa estrutura já estruturada, essa estrutura já formada, como por exemplo no balé, né, na salsa, no tango, não tem isso. Então a dança contemporânea, ela quebrou essas desmistificações, dessas padronizações, né, desses movimentos, certo? Então com isso, por essa razão, em sua maioria das danças contemporâneas, as coreografias elas não são construídas com base em sequências ou em passos prontos pré-existentes, e sim por questões da expressão do próprio dançarino, do próprio intérprete. Aí a gente fala, professor, mas o que seria um intérprete? A palavra intérprete, galera, o próprio nome já diz que é a ideia de interpretar, é de você compreender e identificar as nuances, né? Ou seja, as falas, o sentido do texto, né? Intérprete, no caso do intérprete da dança, é você identificar o sentido da dança, ou seja, você vai promover o sentido da dança, você vai pegar a coreografia e vai passá-la, você vai interpretá-la para que o público, os espectadores, consigam visualizar e consigam sentir aquilo que você está sendo passado, ou seja, fazer com que as pessoas também interpretem aquilo que você está interpretando. E entra a ideia do intérprete criador. Galera, o intérprete criador ele veio com uma forma de voltar praticamente... Não, desculpa, eu estou confundindo. O intérprete criador ele veio depois da ideia da arte contemporânea. Até antes da arte contemporânea existia apenas o intérprete. Aí vamos lá, lembra que eu falei nas aulas passadas, antes da nossa AC1, sobre a coreografia? A coreografia ela é realizada por um cara responsável para isso, que se chama coreógrafo, certo? Só que o coreógrafo, ele é aquele que cria a coreografia. Até antes do século XIX, certo? Até antes do século XIX, a coreografia... Até antes do século XIX, só podiam interpretar as danças, ou seja, só podiam dançar quem eram chamados de intérpretes ou bailarinos, ou bailarina. Então era chamado de intérprete aquele que representava aquela dança, aquele que fazia a dança para que as pessoas assistissem. Já o coreógrafo ele era apenas aquele que criava a dança. Então o coreógrafo ele não dançava a sua dança, ele criava a sua dança e depois disso ele entregava para os dançarinos, os intérpretes compreendiam aquela dança e daí ensinavam elas no espetáculo, ou seja, eles faziam essas danças, apresentavam-se em espetáculos. Certo? Isso era o papel do intérprete na época e a diferença de intérprete com coreógrafo. Porém, hoje em dia a gente sabe que é muito comum a pessoa que cria o passo e cria a coreografia dançar. E essa ideia dessa junção do coreógrafo com o intérprete é o que chamamos de intérprete
criador. Então, o intérprete criador, ele é aquele que, além de construir, de compor aqueles movimentos de dança, ele também as executa. As executa, certo? Ou seja, ele trabalha muito com essa ideia de intérprete criador. E um dos intérpretes criadores que nós vamos estudar é o coreógrafo intérprete João Paulo Gross, que a gente vai especificar nas obras dele, né, que é o crivo. Então, a gente comentou de como eram os intérpretes no século XIX, e a gente vai voltar para a ideia do século XX, né? Então, no século XIX ainda, os intérpretes eles apenas executavam as obras das pessoas, né? Principalmente expondo suas habilidades físicas, técnicas também, certo? E de movimento, ou seja, tudo era bem estruturado, tudo era bem fixo. Isso até mais ou menos o século XVII, XVIII. Depois disso, aliás, minto, até o século XIX também, no final do século XVIII para o início do século XIX, que é quando o balé começou a ganhar mais, digamos assim, não se dá a palavra fluidez, mas mais preguiçoso, né, digamos assim. Vamos botar essa palavra preguiçoso para dar uma criticidade. Mais preguiçoso, em vez de fazer aqueles movimentos rígidos, firmes, todos estruturados, o balé começou a ganhar mais leveza, vestimentas mais leves, estilos e formatos de movimentos não necessariamente padronizados, como o balé sempre teve. Beleza? E já no século XX, certo? Com o surgimento dessa dança contemporânea, esses coreógrafos, como eu falei para vocês, eles puderam representar e apresentar e interpretar suas próprias danças, beleza? E a gente vai estudar sobre o crivo, que é uma das danças, daqui só algumas imagens do crivo, não são do crivo, né? Mas aquelas imagens são normais. Não vai ter imagem do crivo, só vai ter uma imagem da dança do crivo. Deixa eu botar aqui, a dança do crivo. Galera, do espetáculo crivo, que foi esse espetáculo, né? O espetáculo crivo foi criado pelo coreógrafo João Paulo Gross, certo? E nele junto com o Daniel Calvete, né? São dois, o Daniel Calvete só como intérprete e o João Paulo Gross como intérprete criador, o cara que compôs e fez as danças, né? Então, nessa coreografia, nesse espetáculo crivo, ele propõe uma interpretação de 3 dos 21 contos de Guimarães Rosa do livro Primeiras Histórias, né? Certo? E nesse espetáculo, os movimentos desse espetáculo, eles acabam revelando a forma como o coreógrafo compreendeu o que ele leu de algum dos contos, né, que se chama, de um dos 21 contos, se chama Primeiras Histórias de Guimarães Rosa, e o transportou para a dança, certo? Isso também ocorre em relação à escolha do cenário e do figurino. Porém, a ideia do cenário a gente vai ver mais para frente. Aqui é muito mais a questão da construção coreográfica, da coreografia em si. A questão de que a coreografia que João Paulo Gross teve, além de ser uma coreografia composta por ele, que é o intérprete, que é uma possibilidade que a dança contemporânea promove, a ideia do intérprete criador, aquele que também que estrutura a coreografia e a representa no palco, certo? Mostra também a ideia da pesquisa, né? Ou seja, a dança toda ela é voltada para um acontecimento de um único livro dentro de uma série de 21 livros de Guimarães Rosa. Beleza? Certo? Então a gente pode ver tanto no livro de vocês como aí na imagem, na página 40 do livro, né? Que o cenário ele tem um aspecto empoeirado e os figurinos eles parecem manchados e amassados. São elementos da literatura que foram captados pelo coreógrafo e traduzidos para o espetáculo, certo? E aí a gente vai comentar sobre, deixa eu passar aqui,
sobre as primeiras histórias, né? Que é uma série de 21 contos, né? Digamos assim, de 21 contos do Guimarães Rosa, e eles possuem essas edições, né, atualizadas, certo? Que as histórias do Guimarães Rosa sempre são voltadas para histórias do sertão nordestino, do sofrimento do pessoal, das conquistas que eles podem ter, certo? E das dificuldades do cotidiano. Então, nesses relatos, o Guimarães Rosa ele tanto expressa como são as histórias e como são a vida de muitas pessoas do sertão, contando suas dificuldades com a ideia de buscar a superação delas. Ou seja, é justamente aquela questão do sair do sair em busca de melhorias de vida, né? Então, o Guimarães Rosa ele trata muito dessa ideia do sertão. É tanto que se você for ver as imagens, tanto no livro de vocês na página 40, as vestimentas e o figurino eles sempre vão remeter ao sertão. Muita poeira, roupa suja, suor por conta do sol. E tudo isso aí no espetáculo a gente consegue perceber visualmente, através de um assunto que a gente vai ver futuramente. E alguns de vocês já sabem que eu sei. Beleza? Então, galera, a questão da dança ela nunca está somente envolvida na representatividade da movimentação corporal. Ela pode estar muito bem envolvida com a literatura ou com qualquer coisa que seja, qualquer área que seja. Você pode representar a dança de forma diferente. Vocês vão ver futuramente da dança tem uma dança que é performática com pixels, ou seja, a parte tecnológica que ajuda a dar a questão visual da dança, ou seja, ele ajuda e estimula para que a dança ela consiga ser propriamente observada e entendida, porque se for só a dança, ela não fica compreendida. E da mesma forma são essas histórias. Quando a gente vê a dança, a gente compreende o que está querendo ser passado, mas a gente não vai entender muito bem porque a gente não conhece o teor da história, ou seja, a fonte. Por exemplo, se nós assistíssemos esse espetáculo Crivo, a gente entenderia que é referente ao sertão, referente à seca, desculpa, nem ao sertão não, mas que é referente à seca, ao calor, ao clima pesado, certo? E que, com o conhecimento dos contos de história do sertão e das dificuldades do cotidiano, a gente consegue compreender melhor essa ideia, certo? Consegue compreender e assimilar melhor e a gente consegue até mesmo identificar mais rapidamente as histórias que estão sendo contadas. No caso, ou a história que está sendo contada. Beleza? Então, galera, no livro de vocês está na página 41, respondendo o texto A Terceira Margem do Rio. Então, na página 41 tem assim, A Terceira Margem do Rio. Nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo e sido assim desde mocinho e menino, pelo qual testemunharam as diversas sensatas pessoas que indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos. Só quieto, nossa mãe era quem regia e que ralhava no dia... Era quem regia e que ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão, era quem regia e que... minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial de pau de vinhático, pequena mal com a taubinha da polpa, como para caber justo remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada, em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Serei que ele que nessas artes não vadiava. Se ia propor agora para porcaria... se ia propor agora para pescarias e caçadas, nosso pai nada não dizia.
Nossa casa no tempo ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio, por aí se estendendo, grande, fundo, calado que sempre, largo de não se poder ver a forma da outra beira, e esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Pesado. Então, galera, releiam o texto novamente. Leu também o significado das palavras estúrdio, reger, vinhático, popa, jurar, propor-se, quarto de légua, beira, encalcar e decidir um adeus. Beleza? Então, galera, essa atividade de vocês terão que colocar ela com a numeração da aula, que no caso é a aula 7. A disciplina correspondente, que no caso é arte, certo? A descrição da atividade, que é no livro didático de vocês. E vocês terão que enviar essa atividade até antes da próxima aula, ou seja, até mesmo durante a próxima aula, que é na data do dia 15 de março. Tá, galera? E antes da gente finalizar, comentar com vocês que, por mais que eu não esteja responsável junto com vocês, mas vocês terão que promover, certo? Se eu não me engano, no dia 22, umas apresentações de mágica, né? Então, eu espero que vocês estejam se dedicando. Quaisquer dúvidas de vocês, perguntem aos professores responsáveis por vocês, tá bom? Certo? Na próxima aula, a gente vai continuar essa ideia do intérprete criador, mas a gente vai utilizar muito a questão da luz, da iluminação e do próprio cenário. Beleza? Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Foi uma aula curtinha. Fazendo a recapitulação, a gente trabalhou com o intérprete criador, que é aquele cara que, além de coreografar a dança, ele pode executá-la também. Ao contrário de antes do século XIX, que só quem podia dançar eram os intérpretes ou bailarinos e só quem podia criar eram os coreógrafos. Hoje em dia não. Hoje em dia, para vocês terem noção, existe o processo colaborativo, que entra no teatro, dança, música, que é onde todos da banda, todos do espetáculo, todos do grupo de atores, além de eles possuírem suas funções específicas, cada um pode ajudar nas outras áreas, né? Ou seja, o intérprete criador é que o intérprete agora ele pode criar suas danças e o criador ele pode dançar suas danças. Beleza? Alguma dúvida, galera? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Antes de continuar aqui, então a gente vai terminando essa aula. Então nos siga nas redes sociais, certo? Nosso canal no YouTube, dar aquele like maravilhoso. Nos acompanhe pela GDedu, tá, galera? E não esqueçam da máscara do álcool em gel, e nós estaremos aqui presentes todas as segundas-feiras na modalidade online. Beleza, galera? Então, tchau, tchau. Se cuidem, valeu!